Hoje a gente retoma a aula de República Velha com vocês. A gente vai trabalhar agora os movimentos sociais. Como nós já sabemos, em aulas anteriores a gente já viu a questão da política, vimos também a questão da economia, com destaque para o Fundo Loan e também, claro, para o Convênio de Taubaté. E hoje entramos na terceira parte da República Velha, onde vamos falar de sociedade com os movimentos sociais da República Velha. Primeiro, uma questão didática aqui para ser discutida, só se olhar para a imagem geral para a gente discutir ela. Os movimentos sociais da República Velha podem e devem ser divididos em três tipos. Quem propõe essa divisão, por exemplo, é o Boris Fausto. Então, nós vamos, a partir dele, trabalhar com essa divisão. Como é que é feita a divisão? Do jeitinho que você está vendo aí na imagem. Eu tenho os movimentos de cunho rural, movimentos de cunho urbano e movimentos militares. Eu não coloquei todos, eu coloquei os principais aqui, aqueles que comumente estão em provas vestibulares e até no Enem. Os movimentos de cunho rural podem e devem ser entendidos em dois tipos, os de cunho social e os de cunho messiânico. Tá? De cunho messiânico é com o I mesmo, é de Messias, Salvador. Tá? São aqueles que têm um alto teor religioso. Os dois mais importantes são Canudos e Contestado. Vale lembrar que aqui em Goiás, teve um movimento rural da República Velha de cunho messiânico chamado Santa Dica, lá em Pirinópolis. Tá? Ele só não tem importância, não é? Só não tem importância igual tem o Canudos e o Contestado. Cada movimento desse aconteceu num período histórico, eu vou te associar a ele, mas alguns são mais amplos do que outros. Por exemplo, o cangaço não é um episódio, igual é o caso de Canudos, que foi a experiência feita por Antônio Conselheiro na Bahia. O cangaço é um movimento que tem várias etapas, grupos de cangaceiros, que marcaram a história do interior do Nordeste inteirinha, entre o período do Segundo Reinado, por volta mais ou menos de 1870, até a Era Vargas, por volta de 1935. Nós vemos que ele é bem mais longo e ele está no Nordeste inteiro, a parte interiorana ali, tá? Já Canudos aconteceu na Bahia durante o governo de Prudente de Moraes. E o Contestado ocorre não apenas, mas principalmente no governo de Neves da Fonseca, lá no sul. Esses são os três movimentos rurais que a gente vai observar. Enquanto movimento urbano, você tem a famosíssima Revolta da Vacina, isso cai em prova igual água, gente, como eles gostam da Revolta da Vacina. E esse ano, dado esse problema de saúde pública, vai ser esse tipo de assunto, a peste negra, a Revolta da Vacina, que vai acabar caindo nos vestibulares. Sobretudo, gente, se alguém aí está pensando em fazer faculdade, sabe, vestibular de faculdade de medicina, não de universidade. Porque a faculdade de medicina faz uma prova específica para ela e acaba achando que eles têm que cobrar essas coisas de saúde e de história dentro da saúde, saúde pública, etc. Então fica de olho em Revolta da Vacina. Tá? Temos as greves gerais de São Paulo. E como você pode reparar pelo esquema que eu fiz em minha sala, aqui virtual, Semana de Arte Moderna está aqui na lista, movimento urbano, acontecendo em São Paulo no ano de 1922. Ele não está marcado aqui igual aos outros, porque isso aqui você vai estudar na coisa chamada literatura, não é na minha aula. Você vai ter um professor de literatura que vai te dar aula de Semana de Arte Moderna, falar de modernismo, verde amarelismo, antropofagia, usando entrada, vai ficar falando de quadro que você vê só um pé e diz que é bonito. Isso é problema deles. Então você vai ver Semana de Arte Moderna dentro de literatura, mas por favor, monstrinho, lembra que faz parte da República Velha, faz parte do centenário de comemoração da independência do Brasil, 1822, 1922, ok? E aí temos também movimentos militares. Eu destaquei dois, a Revolta Chibata e o Tenentismo. Por favor, se você é um cara pertinente, vai lembrar que tem mais dois aqui, ó. Tem mais dois. A primeira revolta da Armada e a segunda revolta da Armada. Mas a gente já viu essa matéria. Está na matéria de República da Espada. São duas revoltas feitas pela Marinha Brasileira no governo, respectivamente, de Deodoro e depois de Floriano. Sendo que a segunda se uniu ao movimento lá do Sul, chamado Revolução Federalista. Tá? Então, tá vendo? É porque ela não faz parte da matéria República Oligárquica que a gente está estudando, mas ela faz parte da matéria República Velha. Ela aconteceu nesse período. Espero que a visão geral vocês tenham entendido, porque agora a gente vai para o específico.
onde o primeiro assunto que a gente vai abordar é o cagaço. Então, vamos lá. Cangaço. Primeiro, vamos desmistificar isso aí. Talvez você ainda tenha escutado de alguma aula, espero eu de verdade que não, que cangaço é igual a Robin Hood. Apaga isso na sua cabeça. Se tiver, você apaga. Há muito tempo atrás, mas quando eu era aluno, pra você entender, não faz graça não, ainda bem que a gente não está ao vivo. Tá? Cangaço era visto como banditismo social. Hoje, não mais. Hoje, não mais. Hoje a gente vê o cangaço como uma reação da exclusão, da miséria, que a sociedade nordestina viveu. Onde eu, como excluído, muitas vezes caí para marginalidade como uma forma de sobrevivência. Tá? Os grupos de cangaceiro, eles roubavam, eles matavam, eles atuavam muitas vezes como agentes locais de violência. Mas eles também, às vezes, se associavam a um coronel vendendo seu serviço para atracar outro coronel. Olha que paradoxo. Eu sou vítima da exclusão da terra, sou vítima do coronelismo, mas muitas vezes vendo meu serviço a um coronel para atacar outro. A moralidade cangaceira é uma das coisas mais complicadas de se explicar. Ela é, ao mesmo tempo, muito crítica dos elementos da exclusão social, mas, ao mesmo tempo, corroboradora com os elementos da exclusão social. Tá? Esses bandos, eles não tinham lugares fixos para ficar. Peregrinavam por aí, andando de pousinho em pousinho, atacando e roubando. Tinham essa vestimenta típica e clássica do Nordeste. Não sei se você sabe, o mais famoso cangaceiro é o Virgulino Lampião, e ele costurava as próprias roupas, tá? Então, não tem aquela coisa de, você tem uma divisão sexista muito clara, não. Perdão. Aqui você vê uma imagem típica. Uma curiosidade. Muitos eram os cangaceiros que viam nos jornalistas e nos retratistas, como eram chamados fotógrafos da época, uma maneira de, sabe, imortalizar a imagem deles. Então era muito comum ter essas fotos. Veja que essa foto não é uma foto tirada de um bando em ataque ou de um bando em fuga. Eles posaram para a foto, parece foto de família, sabe aquele do Natal que você foi obrigado a ir visitar aquela sua tia que nunca casou? E aí bater a foto com a sua avó velha no meio, falando assim que talvez é o último Natal dela, esse tipo de foto. O pessoal senta, os outros ficam atrás. Olha esse Zé Ruela aqui olhando para o lado, ó. Foi mal. Olha esse Zé Ruela aqui olhando para o lado. Eles estão olhando e posando para a foto. Olha que coisa mais bonitinha. Os cangaceiros eram violentos, mas, na minha opinião, eles têm que ser vistos como uma dualidade mesmo. Em alguns locais, eles eram vistos como bandidos e sanguinários, em outros, como se fossem usurpadores do poder dos coronéis, resistentes à miséria, uma alternativa de vida. Por isso, em algumas cidades do Nordeste, até hoje, o cangaceiro é visto como herói. Tá? O cangaceiro é visto como herói. Herói do povo, porque se rebelou contra o abuso dos coronéis, o descaso do Estado, a má distribuição fundiária, a pobreza e a miséria. E reagiu da maneira que ele era capaz de reagir. Quem só conhece a violência só pode responder com violência. Tá? E essa violência não é fruto só da política, é fruto da caatinga, desse chão carcomido que marca o Nordeste brasileiro. Tá? Mas, por favor, naquela boa aula de geografia que eu espero que você já tenha tido, você descobriu que há um problema de má distribuição de terras no Nordeste, mas em momento algum ele é a causa maior da crise. Ele é a soma, ele é um dos elementos que somados leva a essa crise social. É a injustiça da má distribuição fundiária, é o analfabetismo, tá? É o crescimento vegetativo enorme da região, portanto, muitos filhos, aumentando a pobreza, tá? É a seca do Nordeste. Então, você soma tudo. Nunca vamos trabalhar de maneira simples. Não vamos dizer que o problema do Nordeste é por causa do clima, não vamos poder dizer que o problema do Nordeste é por causa da má distribuição fundiária. É o conjunto da obra que leva a isso. O próprio Virgulino Lampião, numa das entrevistas que ele deu, o mais famoso cangaceiro, vai ter que explicar por que ele virou cangaceiro. E a resposta que ele deu ao jornalista é, no mínimo, atípica. Ele afirma ao jornalista que ele escolheu aquele caminho porque, quando ele era jovem, menino, pequeno, um grupo de jagunços, funcionários do coronel, invadiram a terra pequena do pai dele, mataram o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele. E ele não tinha mais nada na vida. Agora era matar ou morrer, tá vendo? Respondo com violência. Tá? Beleza? Bom, essas imagens são para você perceber a
ilustração que a gente faz daquele Nordeste, da fome, da pobreza, dos retirantes e da miséria. Tá? Lampião é o mais famoso, mas tem mais outros dois que o pessoal costuma citar. Tá? O Chico Rei, que foi o primeiro grande cangaceiro, foi preso e condenado. O Curisco, que foi morto numa emboscada. Tá? E por que o Lampião é mais famoso que eles todos? Porque é por causa da época. Lampião vai atuar na década de 20, 1920. E, portanto, ele vai atuar no auge do cangaço. E porque ele vai ter o maior e mais famoso bando da região. A tal ponto que Lampião escreveu uma carta para o governador do Ceará fazendo uma proposta, no mínimo, abusada, para não dizer indecorosa. Né? Ele escreve uma carta ao governador do Ceará na época que o governo cearense estava perseguindo os cangaceiros, né? Perseguindo o Lampião, propondo que ele parasse de perseguir o Lampião, que o Lampião parava de matar os homens dele. E que, para que não houvesse problema, eles dividiam assim o Ceará. O governador virava governador do Ceará do litoral e ele virava governador do Ceará do interior. E aí teve a ousadia de assinar Virgulino Lampião, governador do sertão. Eu acho que o pessoal ficou ainda mais chateado com ele. Para vencer o cangaceiro, gente, para vencer, aqui você tem uma foto clássica de Maria Bonita, né? Aquela que, teoricamente, se tornou a companheira de Lampião. Para vencer os cangaceiros, foi necessário mudar o esquema militar. O exército e as forças e as tropas de segurança pública que atuavam, geralmente tinham quartéis, faziam fixação. Não, eles criaram um movimento chamado volantes, como diz o próprio nome, rodando sem parar. O que era volante? Forças militares criadas no Nordeste para perseguir os cangaceiros. E assim como estes, elas não tinham quartel. Elas ficavam indo de cidade em cidade e procurando saber notícia dos cangaceiros e persegui-los. O Estado da República Velha, apesar de toda dificuldade, conseguiu vencer o cangaço. Tá? Virgulino Lampião foi morto numa emboscada e seu corpo e sua cabeça exposta como troféu em Salvador. O cangaço foi vencido. Demorou, mas foi vencido. Aqui você tem um jornal da época. Claro, você percebe que é um jornal que está ligado aos interesses do Estado, né? Lampião foi degolado. O amante do terror do Nordeste e mais 9 bandidos exterminados do mesmo modo. Tá? Então, você tem uma imagem clara da construção que o Estado fazia. Tá? Bom, vamos lá então. O que eram os volantes? Repetindo aqui a pedido. Era a Força Militar, Força de Segurança Pública, Polícia, organizada no Nordeste, pelo Estado do Ceará, pelo Estado de Alagoas, pelo Estado de Sergipe, como se fosse PM. Só que no lugar de ter quartel, eles andavam pelo interior e usavam as cidades do interior como bases. De forma que eles ficavam o tempo inteiro procurando achar onde estavam os cangaceiros, fazendo pesquisa de campo. A grande vantagem das volantes é exatamente porque, não tendo quartel, eles não têm uma posição fixa, o que permite a eles, de repente, ir avançando para regiões onde se ouviu falar que os cangaceiros estavam. Lembra do livro que eu tenho certeza que vocês já leram, do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida? O livro mostra isso claramente. Um grupo de cangaceiros chega até a cidade, né? Chega até a cidade, vai tocar o terror lá na cidade, e quem chegou também na cidade foram os volantes. O curioso é que o Ariano Suassuna faz uma brincadeira com essa situação. O cangaceiro se disfarça de mendigo e vai na cidade primeiro para ver se a cidade tem segurança, se a cidade tem proteção. E reconhece que não tem. Volta e avisa ao seu bando. Olha, vai ser fácil. Lá não tem nenhuma polícia que eu vi. Enquanto ele volta para conversar com o bando dele, um grupo de volantes chega na cidade. Então, era assim que funcionava. Eram forças não fixas, não aquarteladas, que perseguiam os cangaceiros. E foi graças aos volantes que você, de fato, teve o fim do cangaço no Nordeste. Ok, gente? Isso encerra o movimento cangaceiro. O que é o mínimo que você tem que saber dele? Que esse movimento aconteceu na região do Nordeste, marcou toda a história da República Velha, tem como grande representante Lampião. Esse movimento é uma reação às injustiças, à miséria e à fome do Nordeste. E sempre tem que olhar para ele, o cangaço, de uma forma dual. Tem que ver que muita gente os via como bandido, e muitas vezes o atuavam como bandido, mas também eram vistos muitas vezes como heróis do povo, porque atuavam em resistência ao sistema explorador e excludente. Ok? Dito isso, vamos a Canudos. Movimento de Canudos, bem mais famoso, cai muito mais. Ah, lembra que eu te falei que no Enem já caiu?
Todos esses aqui já caíram no Enem pelo menos uma vez, tá? Já teve questão no Enem do cangaço, inclusive com aquela foto do cangaceiro que eu iniciei, estava na prova do Enem. Canudos já caiu 2 vezes, contestado caiu 1 vez, revolta da vacina caiu 4 vezes. Greve geral já caiu, revolta da chibata caiu, inclusive com poema e música, tema e tenentismo. É a coluna preste que todo mundo sabe que já caiu. Então eu volto a repetir, não deixe nenhuma dessas bodegas sem entender, tá? Se não está fazendo comigo, faça sozinho depois, mas não deixe de aprender cada um desses. Canudos, tá? O líder se chama Antônio Vicente Maciel, todo mundo conhece ele como Antônio Conselheiro. Ele veio de uma família relativamente abastada da Bahia, portanto era letrado, isso ajudou ele a convencer as pessoas do seu poder de fala e de oratória, católico fervoroso. Quando era jovem se casou e a mulher dele o traiu. É neste momento, sem pais, porque o pai e a mãe já tinham morrido, e agora sem esposa, que Antônio Conselheiro vira um beato. Ele começa a peregrinar pelo interior da Bahia, pregando basicamente 3 coisas. Estou sendo bem resumido, tá? Que é semi, mas pregando basicamente 3 coisas. Primeiro, que só o caminho da salvação é por meio de Deus. Ele era católico fervoroso. Segundo, que a república que se instalou no Brasil não era fiel a Deus e, portanto, devia ser abominada. Abominada. Porque a república havia separado Estado de igreja, lembra disso? A república no Brasil era laica e, por isso, ele era altamente crítico da república que se instalou no Brasil. Ele não era monarquista, mas ele era crítico da república laica que se instalou no Brasil. E terceiro, que só deveria se trabalhar para a obra de Deus. Portanto, não tem que se pagar imposto para o Estado, não tem que enriquecer as pessoas aqui não, porque só o caminho da salvação é por meio de Deus. Repare que Antônio Conselheiro, então, ele vai se tornar um líder religioso, por isso o movimento é messiânico, como falamos. O movimento nasceu na Bahia, quando Antônio Conselheiro fundou um arraial no interior da Bahia. Depois de ficar um tempo peregrinando pela cidade, se conseguiu uma situação onde vários o seguiam, Forrest Gump, sabe? Onde você ficava dando e o povo atrás. Ele resolveu romper com o Estado, que ele tanto criticava, foi para o interior, numa região do interior da Bahia, onde era tão difícil de viver que cacto secado e calango morria de inanição. E é neste lugar que Antônio Conselheiro funda o Arraial de Belo Monte. Tá? Esse arraial de Belo Monte ficava às margens de um rio chamado Vaza Barres, rio não perene, rio sazonal. Tá? E mais tarde, esse arraial vai ganhar um apelido de Canudos, porque nesse rio você tinha umas tabocas que eram usadas como canudos. Então, toda vez que alguém queria saber para onde o Antônio Conselheiro foi, perguntava, onde está o Antônio Conselheiro? O pessoal, lá na região de Canudos. E acabou que o nome Canudos ficou muito mais famoso que o nome batismo, né, de batismo, Arraial de Belo Monte. Canudos começou pequeno, a gente acredita que é algo em torno aí de 200, 300 pessoas. Mas de acordo com os historiadores baianos, Canudos deve ter ultrapassado os 30 mil, porque Canudos optou por um sistema, e atenção para isso que é importante, que lembrava o cristianismo primitivo, onde todo mundo trabalhava coletivamente, não havia propriedade privada em Canudos, as casas, os casebres eram de Canudos, não da família. Tá? Todo mundo se alimentava coletivamente, todo mundo vivia junto. Trabalhava junto, comungava junto, comia junto, dormia separado, porque isso aqui é cristão, tá? E eu cheguei com a minha família em Canudos, eu não tenho onde morar. A comunidade arranjava um pedaço numa casa para eu ficar por enquanto, e a comunidade construiu uma casa para mim. Por isso Canudos começou a crescer, tá? Canudos começou a atrair gente que abandonava as fazendas. Por quê? É fácil de entender. Lá na fazenda eu sou um peão explorado pelo coronel. Aí eu escuto falar que em Canudos tudo é de todos, que lá não tem fome, lá não tem miséria, e eu estou mais perto de Deus e ainda tenho Antônio Conselheiro para pregar para mim. Eu falei para Maria, amar os meninos e vamos embora. E foi todo mundo para Canudos. E isso incomodou os coronéis, porque estavam perdendo mão de obra, os coronéis, porque temiam que Canudos pudesse virar modelo, isso é muito importante. Você imagina se Canudos vira modelo. Daqui a pouco as pessoas começam a fazer uma reforma agrária na marra, porque nem Canudos não tinha propriedade. Tá? Incomodou a igreja, porque o Antônio Conselheiro não é membro da igreja, estava pregando como um padre, como um bispo, ainda não recebia o dízimo, etc. E é claro que a igreja e os coronéis pressionaram o Estado
pressionar o governo da Bahia e o governo federal para tomar atitude contra esse movimento perigoso que ameaçava a integridade do Brasil, é o que eles diziam. Daí veio a acusação de que Canudos era monarquista. Aqui você tem uma imagem idealizada de que tamanho que ficou Canudos. Eu queria que você prestasse atenção, eu pus essa imagem aqui para algumas coisas. Eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Você tem a igreja grande, você tinha a igreja pequena lá em cima, mas repare que as casas são construídas e vão sendo construídas. A ideia aqui é te mostrar isso. Não tem ruas, não tem praça. Então, quem não conhece Canudos, se entrar aqui, é sem força de expressão. Um labirinto. Eu não sei, se eu vir para cá dando uma viela, se eu vir para o outro lado, eu bati numa casa, Canudos era um verdadeiro labirinto. Isso vai ajudar os canudenses a resistir aos ataques. Tá? Eu fiz questão de pegar esse mapa, porque eu reparei dando aula com o passar do tempo, que às vezes as pessoas não sabem onde está Canudos. Então agora aqui dá para você ter uma visão de onde ficava o Arraial de Canudos. Tá? Você tem Salvador lá embaixo, tá vendo o estado de Sergipe aqui, Juazeiro, que é outra cidade famosa da Bahia, lá na divisa, e Canudos bem no meio, no coração da Bahia. Tá? Então, gente de Pernambuco, Sergipe, Bahia, tudo acabaram indo para Canudos. Canudos, por isso, talvez tenha tido realmente 30 mil habitantes. Esse Canudos chegou a ter 30 mil habitantes, ele se tornou a segunda cidade da Bahia, só menor do que a capital, Salvador. Tá? Então, resumindo, o que eu estou tentando te mostrar? Canudos é uma verdadeira ameaça à ordem. A ordem da República, não paga impostos, a ordem coronelística, porque ameaça tomar não só a mão de obra, mas a forma latifundiária que o Brasil coronelístico tinha, e uma ameaça à igreja. Por isso Canudos tinha que ser destruído. Tá? Para destruir Canudos, começa uma campanha de difamação. Vários jornais da Bahia e até mesmo do Rio de Janeiro começam a fazer cobertura ligando Canudos a coisas criminosas. Por exemplo, acusam de ter roubado a madeira de uma fazenda, acusam de defender a volta da monarquia, e isso vai ser a justificativa para que o Estado haja contra Canudos. Era preciso que houvesse uma justificativa para falar por que eu estou mandando a polícia ir lá prender o Antônio Conselheiro. E aí começam as expedições. O Estado da Bahia manda 2. Elas são vencidas e rechaçadas pelo canudense. É quando, então, o governo federal é convocado. O governo federal é convocado. O então presidente era o senhor Prudente Moraes. Ele resolve montar uma força militar para atacar Canudos. Lembrem-se que há pouco tempo atrás teve a Revolução Federalista, lembra? Lá no Sul. E o Floriano Peixoto foi lá e mandou acabar com aquela bagunça e venceu a Batalha de Desterro, que é a origem da cidade de Florianópolis. O líder do Exército Brasileiro que venceu Desterro se chama Moreira César. Então, Moreira César virou uma espécie de herói nacional, o comandante Moreira César. O Moreira César foi até associado a esta palavra, né? O nosso César. Ele era um herói, ele era uma figurinha batida, sabe, no Rio de Janeiro. Pensando nisso, o presidente Prudente Moraes não pensou 2 vezes. Chamou Moreira César e falou: César, vai lá e arrebenta com esse movimento. Esse movimento é monarquista, ele é uma ameaça à ordem, tem que conter. Dizem que Moreira César não ficou nem um pouco feliz de ter sido chamado para isso. Vamos pensar por quê? Olha na cabeça do Moreira César. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que sair do Rio de Janeiro para ir no interior da Bahia. Acabar com um bando de cabeça chata e chechel? Desculpa, é Canudos. Os caras estão lá na Bahia. É um bando de pobres, sertanejo, faminto. Esses caras não são uma ameaça verdadeira. Moreira César disse que não levou a sério Canudos, mas por ordem do chefe das forças, o presidente da República, ele montou um esquadrão no Rio de Janeiro. Esse esquadrão veio de navio até Salvador e de Salvador, ó, foi de trem até aqui. Até aqui eles foram de trem, perto de Queimadas. Só que daqui até lá não tem estrada de trem. Então, para ir até lá Canudos, só teve um jeito. Vou falar como goiano, que você aprende mais fácil, né? De a pé.
Dizem que a Força Militar Brasileira caminhou no sol rachado do Nordeste por dias. Foi mais de uma semana para chegar lá. E diz que o sertão, o sol, a água salobra do Nordeste, quando tinha água, arrebentou com esse exército. Diz que quando esse exército chegou perto de Canudos, não parecia que ele estava indo para uma batalha. Parecia que ele estava voltando de uma batalha que perdeu. O clima, o solo do Nordeste cobrou o seu preço. Cobrou o seu preço. Canudos não era fácil de chegar e ainda era mais difícil de vencer. Quando Moreira César chegou lá, disse que ele montou um acampamento perto de Canudos, nos arredores de Canudos, e mandou atacar a cidade. O problema é que esse exército desceu aqui, ó, atacando Canudos, e se perdeu pelas ruas, se perdeu pelas vielas, não conseguia se comunicar direito. E os canudenses desceram o sarrafo, bateram até rachar. Moreira César morre nessa expedição. E a morte desse herói e a resistência de Canudos chega até o Rio de Janeiro. E aí pegou mal, gente. Pegou mal para quem? Pegou mal para o exército, pegou mal para o governo, e por isso o governo teve que mandar a segunda expedição federal. A segunda expedição federal comprou canhão novo só para mandar para Canudos. Dessa vez não foi um punhadinho de homens, algo próximo de 1.000, não. Dessa vez foi mais de 3.000 homens. Fora os que entraram da Bahia para auxiliar. Dessa vez eu me preparei. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Tá? A expedição federal contra Canudos contou com armamento pesado, preparação, planejamento. Olha aqui a imagem. Plano de operações de guerra. Coisa mais linda, gente. Não é? Plano de operações de guerra. Vamos montar acampamentos em cada uma das estruturas e só depois atacar Canudos. Tá? Canudos está aqui, ó, para quem não achou ela. Ah, parênteses, só uma curiosidade. Você já deve ter ouvido falar que uma das primeiras favelas, tem um debate com a primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro, mas uma das teorias é que a primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro foi exatamente porque esses soldados que lutaram aqui voltaram para o Rio e obrigaram o governo a arranjar um lugar para eles ficarem. E aí o governo cedeu uma área para eles construírem casas. E aí construíram um monte de barracão lá. Sabe por quê? Tá aqui a resposta, ó, do nome, para quem não sabia. Ó. Tá vendo? Conseguiu ler? Um dos morros onde os soldados que atacaram Canudos fixaram uma base chamava Favela. Favela era o nome de um morro perto de Canudos. Quando esses soldados que aqui lutaram voltaram para lá e formaram sua comunidade, eles resolveram chamar essa comunidade Favela porque era exatamente o nome da base militar que eles ficaram na Bahia. Então a palavra favela tem uma origem de um morro que existia próximo a Canudos e que se tornou uma base militar destes para atacar Canudos. Daí vem a origem etimológica da palavra. Né? Depois dessa pressão toda, eles cercaram a cidade de Canudos e bombardearam Canudos por 2 semanas incessantes. Praticamente todo mundo que morava em Canudos padeceu. Os poucos que conseguiram sobreviver, tá, foram aprisionados. Canudos foi massacrada. Você está vendo a única foto de registro que temos daqueles que foram aprisionados pelo Exército Brasileiro. Apesar de parecer muita gente, não se esqueça que a gente acredita que Canudos tinha 30.000 pessoas. Então está longe, põe longe, não é, do número de gente que tinha em Canudos. O próprio Antônio Conselheiro foi desenterrado porque ele havia morrido antes do ataque. Desenterraram o corpo dele, exumaram, tá vendo? Cortaram a cabeça e mandaram como troféu para Salvador. Sim, você escutou isso agorinha
com virgulino. Parece que era mania desse, ficar cortando cabeça e mandando como troféu. Tá? E esta é o encerramento da aula de Canudos, onde você vai lembrar de que tudo isso que eu te contei com relação ao ataque está ligado a uma figura famosa chamada Euclides da Cunha, no qual um dos trechos mais famosos do seu livro, aqui retrato. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram, os seus últimos defensores, que todos morreram, eram 4 apenas. Um velho, 2 homens e uma criança, na frente dos quais rugiam, raivosamente, 5.000 homens. Euclides da Cunha. Massacre de Canudos. Tá? Ok? Bom, temos aí 6 minutos. Eu vou começar com o testado. Talvez consiga terminar. Vamos ver se eu consigo terminar o contestado, tá bom? Movimento também messiânico, que aconteceu no Sul. Esse é o movimento mais simples. Ele aconteceu entre a divisa do Pará e Santa Catarina. Está aqui, ó, Santa Catarina, Paraná. Essa é a região do contestado. Assim como Antônio Conselheiro era o líder de Canudos, o contestado líder era o monge Zé Maria. Tem aqui uma foto dele, é foto mesmo, tá? Posando também. O pessoal antigo tinha essa mania de bater foto posando. Esse movimento aconteceu por causa da construção dessa estrada de ferro que você está vendo aqui, ó. Perdão. Estrada de ferro que liga São Paulo, Santa Maria a Porto Alegre. Tá? Essa estrada de ferro, para ser construída, desapropriou inúmeras propriedades pequenas e criando uma massa de sem terra. Essa massa de sem terra acabou se juntando nessa região e invadindo esta área. Área esta que o governo havia doado a uma madeireira inglesa. Então, uma área que era para ficar nas mãos da madeireira inglesa acabou sofrendo uma invasão de sem terras, que tinham sido desapropriados pelo próprio governo federal para a construção da estrada de ferro, tá? São Paulo, Santa Maria. Em resposta a isso, centenas de trabalhadores também foram para construir a estrada de ferro e depois ficaram desempregados. Soma-se esses trabalhadores aqui está vendo uma imagem da estrada de ferro, esses trabalhadores da estrada de ferro com os desapropriados, e você tem o movimento do contestado. Tá? É claro que esse movimento de invasão sofreu forte oposição dos coronéis do Sul, caudilhos, latifundiários, e da igreja de novo, porque a igreja entendia que só ela tinha direito de fazer qualquer liderança ou organização religiosa católica. A tempo, qual é a grande diferença entre Canudos e contestado? No contestado, houve invasão dessas terras e fixação de famílias. Portanto, no contestado, havia propriedade privada. Cada família ficou com um pedaço de terra da região invadida. Então, essa é a grande diferença. Tá? Em resposta ao movimento contestado, os latifundiários contrataram jagunços. Então, olha uma novidade. No caso de Canudos, foi só o exército. Aqui você tem força civil, os jagunços para atacar o contestado. Tá? E o exército com suas tropas atuando conjuntamente aos jagunços. Guerra do contestado. Guerra mesmo. Infantaria, barricada, tá? Prisão e fuzilamento de pessoas, massacre do contestado. O movimento também foi massacrado. Tá? Aqui você tem um dos líderes do movimento que foi preso e morreu na prisão. Adeodo, tá? E assim como fizemos com o nosso querido Euclides, algo que ele disse. Dizem que Adeodado teria proferido isto na prisão pouco antes de morrer. Tá? Para tirar o mal do mundo, tinha feito uma jura. Ajudei nosso governo, a quem amo por ternura. Acabei com 10.000 pobres, que livrei da escravatura. Liquidei todos os famintos e os doentes sem mais cura. Quem é pobre nesse mundo só merece sepultura. Parecendo batatinha quando nasce. Né? Bom, de forma que, gente, encerramos aqui a parte de movimentos rurais, o que nos levará na semana que vem, né, ainda à distância ou fisicamente próximos, tá, aos movimentos urbanos, iniciando com revolta da vacina. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Obrigado.